Bom dia, 11 horas 34 minutos. Seja muito bem-vindo à TV Câmara Cubatão. Está começando Primeiras Notícias desta terça-feira, dia 13 de abril de 2021, edição 66 do nosso telejornal desse ano. E a gente abre a edição de hoje lendo com você as principais capas dos jornais da nossa região e também do estado de São Paulo. A gente abre com o jornal A Tribuna. A Tribuna destaca: nova lei de trânsito dá maior proteção a ciclistas. Ultrapassagem irregular por motoristas eleva a punição. Bom, ontem entrou em vigor as novas regras da Carteira Nacional de Habilitação, né? Então a Tribuna dando ênfase aí em relação aos ciclistas, né? Os ciclistas, os pedestres, que sempre são a linha mais fraca no trânsito, então eles estarão mais seguros agora com as novas leis que entraram em vigor ontem. Inclusive, a TV Câmara produziu um material sobre isso. Se você quiser conferir, está lá no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube. Isso aí é o destaque do jornal A Tribuna. A próxima capa é o Diário do Litoral. E o Diário informa: roubo e furto, rotina do orquidário. Comerciantes revelam que situação é constante na região, mas, por medo de represálias, não aparece nas estatísticas. Bom, o Jornal Diário do Litoral, a equipe de reportagem do Jornal Diário do Litoral esteve naquela região ali de Santos e conversou com alguns comerciantes, inclusive um dono de uma padaria relatou à reportagem que o comércio dele foi invadido diversas vezes, né, por marginais, e esse comerciante sofreu muito prejuízo com esse problema, né? Aquela região ali que tem o túnel do VLT, tem alguns usuários de drogas, então, infelizmente, existe esse problema ali na região de Santos. Esse é o destaque do Jornal do Diário do Litoral desta terça-feira. Próxima capa é Folha de São Paulo. E a Folha informa: base age para minar a comissão parlamentar de inquérito e ala do Supremo Tribunal Federal para de ala. Em paralelo, Bolsonaro assume pessoalmente a articulação para blindar governo. Eu já vou passar para a próxima capa, que é o jornal O Estado de São Paulo, que o assunto é o mesmo. Vamos lá. Pacheco decide alvos de CPI e sob pressão do governo e da oposição. Senadores governistas têm assinaturas para outra CPI que atingiria governadores. Bom, você que não acompanhou aí durante o final de semana, eu vou tentar então dar uma resumida. Os senadores reuniram algumas assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar os atos do governo federal em relação à pandemia. Essas assinaturas eram suficientes para a abertura, só que ficaram paradas lá no Senado. Só que o Randolph Rodrigues, que é o autor, o pedido dessa CPI, ficou incomodado e foi até o Supremo. E o Supremo, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ele achou que é viável porque estava de acordo com a lei, já existiam as assinaturas suficientes, então ele mandou o Senado abrir a CPI. Inconformado com isso, o Jair Bolsonaro entrou então em questão, reclamou muito, inclusive conversou com um outro senador, o Jorge Cajuru, reclamou barbaridades e entrou com a tropa de choque para tentar que essa CPI avance. Uma das reclamações do Jair Bolsonaro é que ele não quer que só apenas o governo federal, a esfera federal, seja investigada, mas também ele quer que governadores e prefeitos também sejam investigados. E ficou esse embaralho todo. No fim, ontem, um outro senador, dessa vez o Eduardo Girão, do Ceará, aliado ao Jair Bolsonaro, reuniu novas assinaturas e aí ele vai fazer agora uma CPI para investigar então agora os atos dos prefeitos e dos governadores. Hoje o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, vai tentar então abrir a CPI para investigação na linha federal dos atos do governo federal em relação à pandemia na esfera federal, mas já tem essas novas assinaturas para a abertura de uma nova CPI para investigar prefeitos e governadores. Eu espero que você tenha compreendido então as capas do Jornal do Estado de São Paulo e também da Folha. Vamos tocando aqui o barco enquanto eles
batem a cabeça lá em Brasília, né, não se entendem, a vacinação segue atrasada, né? E a epidemia continua avançando. Vamos saber dos números aqui em Cubatão do Covid-19, desde o começo da pandemia. Me acompanhe no telão com o boletim epidemiológico que a Prefeitura divulga todos os dias. Relatório do dia 12 de abril, inclusive, quero até meu papel, já eu pego. Boletim epidemiológico, então, do dia 12 de abril, casos confirmados de coronavírus, aí desde o começo da pandemia aqui em Cubatão, 11.773 casos confirmados. Casos em isolamento no momento são 238. Casos descartados, 12.430. Óbitos de investigação são 10. Óbitos descartados, pessoas que faleceram, mas não por Covid, são 44. Mortes confirmadas, infelizmente, 340 cubatenses perderam a vida para o novo coronavírus. Esse número ontem que a gente apresentou, do dia 11 de abril, estava em 338, hoje 340, então mais 2 pessoas morreram por causa dessa doença. Número positivo nessa emanheirado de números aqui, recuperados, 11.427. Agora vamos para os leitos ocupados UTI Covid. Até ontem, às 16 horas, 18 pessoas ocupavam leitos de UTI aqui em Cubatão. E a média semanal está em 96,11%. Então, da segunda-feira passada até a segunda-feira de ontem, a média taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em Cubatão estava em 96,11%. E a taxa de ocupação ontem em 94,74%. Vamos mudar a tela, porque agora a gente tem o número de vacinação, o número de imunizados aqui na cidade de Cubatão, com vacinômetro. Até ontem, 15.337 cubatenses foram imunizados, pelo menos com uma dose das vacinas, tanto da Coronavac como da Fiocruz. Primeira dose, 11.423 cubatenses. Quem já tomou a segunda dose, 3.914, então, soma disso, 15.337 pessoas, o que representa 8,67% da população cubatense imunizada, pelo menos com uma dose de uma das vacinas contra a Covid-19. Todos esses números, o vacinômetro, tanto o boletim epidemiológico, estão lá no site da Prefeitura. A Prefeitura divulga esses números todos os dias, então acesse. Se quiser mais informações, www.cubatão.sp.gov.br e também nas redes sociais da Prefeitura, da instituição, facebook.com/Prefeitura de Cubatão. Vamos dar prosseguimento ao nosso telejornal, são 11 horas mais 40 minutos, 11h40, está passando rápido, né, o horário. Vamos continuar falando um pouco de vacina, porque professores da rede particular e pública de ensino começaram a receber as primeiras doses da vacina contra a Covid. Começou nesta segunda e vai até a próxima terça, dia 20, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais da educação básica de Cubatão. Nesta primeira etapa, conforme anunciado pelo governo estadual, podem ser vacinados professores do ensino infantil ao médio, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, secretários de escola, diretores, coordenadores pedagógicos e cuidadores com 47 anos ou mais da rede municipal, estadual, federal e particular de ensino. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário realizar o cadastro pelo site vacinajá.educação.sp.gov.br. O profissional receberá uma autorização pelo e-mail cadastrado, que deverá ser apresentado no dia da vacinação, bem como um documento com foto, CPF e senha, que será entregue pela Secretaria Municipal de Educação. Serão distribuídas 160 senhas por dia a partir das 8 da manhã no local da vacinação. Caso o número de senhas se esgote, serão distribuídas novas senhas que valerão para o próximo dia da imunização. A vacinação ocorre na Unidade Municipal de Ensino Maria Albertina, na Avenida Nações Unidas, número 979, Vila Nova, das 9 da manhã até a 1 da tarde. A Secretaria de Saúde ressalta que todos que forem se vacinar devem usar máscara de proteção e respeitar o distanciamento social. Bom, e até ontem, 219 profissionais da educação foram vacinados aqui no município, segundo a Prefeitura de Cubatão. 11h43. E ainda falando sobre vacinação,
começou a campanha de imunização contra a gripe. E atenção, a vacinação contra a gripe já começou em Cubatão. O objetivo será imunizar 46.755 pessoas na cidade. A campanha ocorre até dia 9 de julho e será dividida em 3 etapas. Nessa primeira etapa, começa a imunização pelas gestantes, puérperas e crianças de 6 meses até 6 anos de idade, além dos trabalhadores da saúde. Como a vacinação ocorre simultaneamente ao Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, as equipes das unidades foram orientadas a organizar os 2 fluxos, de forma a evitar aglomerações nas unidades. A vacinação será realizada nas 14 unidades de saúde com salas de vacina e em 4 postos volantes, das 8h30 da manhã até as 16 horas. De 11 de maio a 8 de junho, será a vez das pessoas a partir de 60 anos de idade e professores. Já na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinadas pessoas com comorbidades, portadores de deficiências permanentes, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo. Atenção! Caso ocorra de uma pessoa enquadrar-se simultaneamente nas 2 campanhas, a prioridade de imunização será contra a Covid-19, com a aplicação da vacina contra a influenza sendo agendada para um período posterior a 15 dias, sem o risco de perder a imunização. Então, quem pudesse vacinar, se imunizar também contra a gripe, vacinação então já está disponível aqui na cidade de Cubatão. 11h45, vamos com informações do trânsito nessa manhã chuvosa e nublada de terça-feira. Quem está acompanhando tudo isso é o repórter multitarefas da TV Câmara, o José Mário Alves, que está no Anel Viário de Cubatão. Bom dia, Zé Mário! Olá, Tiago, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o jornal Primeiras Notícias. Hoje estamos aqui no Complexo Viário Engenheiro Luiz Antônio Veiga Mesquita, aqui bem pertinho do antigo Morro do Pica-Pau, que os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Tiago, o sistema Imigrantes, Anchieta Imigrantes hoje está em operação normal. O tráfego lento apenas na Anchieta do quilômetro 45 até o 44 devido a uma carreta quebrada. A interligação no Planalto está bloqueada devido a neblina. O trânsito está tranquilo, apesar da chuva, o trânsito está tranquilo. Também nas outras rodovias que cortam a cidade, a Padre Manuel da Nóbrega, a Cônigo Domênico Rangoni, Anchieta e Imigrantes. O tempo está encoberto, a visibilidade é parcial. E a chuva está tanto aqui na Baixada, quanto lá no Planalto. Os veículos com destino a São Paulo, nesta terça-feira, com placas final 3 e 4, devem ter cuidado lá no Planalto, devido ao rodízio, das 20 horas até as 5 horas da manhã de amanhã. Eu volto com você, Tiago. Beleza, Zé Mário, obrigado. 11h47. E a Marcela Damori prometeu ontem que a chuva viria, e ela veio mesmo. A terça-feira deve permanecer cinzenta, hein? Veja os detalhes na previsão do tempo. Nesta terça-feira, a frente fria que predomina aqui no litoral paulista avança mais, causando mudanças no tempo, como ventos mais frios, elevação da umidade e chuva em todos os períodos. Os termômetros em Cubatão devem registrar mínima de 20 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram fracos de sul-sudeste, com possibilidade para rajadas que chegam até 17 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre a mínima de 68% e a máxima de 91% ao longo do dia. Às 11h48, então essa foi a previsão do tempo. Frente fria avançou, passando aqui pelo litoral, então tempo encoberto, possibilidade de chuva o dia inteiro e possibilidade também de rajadas de vento. Afinal de contas, também tem um ciclone extratropical agindo ali no oceano, na altura do sul do país, e algumas rajadas podem atingir aqui a nossa região, então tome cuidado. Vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, porque
pela 11ª rodada do Paulistão, o São Paulo venceu, lá no estádio do Morumbi, o Bragantino. Vamos ao único gol da partida. Mais um jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista aconteceu ontem no Morumbi. O São Paulo, com um gol contra do zagueiro Léo Ortiz, venceu o Bragantino por 1-0. O gol tricolor saiu aos 26 minutos do segundo tempo. Final São Paulo 1, Bragantino 0. Próximo jogo do São Paulo é contra o Mirassol. O Paulistão então está de volta, né? O governo de São Paulo autorizou, agora que a gente está na fase vermelha. E o Paulistão está meio confuso, porque hoje o Corinthians também joga pelo Paulistão. Corinthians e Ferroviária jogam 8 horas da noite, uma outra rodada do Paulistão. Sexta-feira tem jogo do Santos, aí você viu mesmo o Washington Luiz anunciando que o São Paulo pega o Mirassol na próxima rodada, joga ainda essa semana. Então o Paulistão está meio bagunçado até que tudo fique ajustado para que todos joguem a mesma rodada. Ainda falando sobre futebol, hoje tem pré-Libertadores, o segundo jogo do Santos Futebol Clube na pré-Libertadores, jogo de volta. O Santos encara o San Lorenzo da Argentina. Na semana passada, o Santos jogou lá em Buenos Aires e venceu por 3-1 e agora joga aqui no Brasil, podendo até perder, uma vantagem confortável. O Santos aí, se passar por essa fase, vai para a fase de grupos encarar, sim, literalmente, a Taça Libertadores da América. Às 6h15 da tarde, o Washington Luiz volta aqui junto com a Marcela Damori para falar um pouquinho mais de esportes. Então, fique ligado, 6h15, Marcela Damori e o Washington Luiz traz as informações de esportes, além das informações da nossa região, da nossa cidade, no Últimas Notícias. Porque o Primeiras Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação com os boletins informativos. Um bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.